Olá, tudo bem? Quero agradecer primeiro por estar aqui comigo nesse vídeo e mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês hoje Atos número 13. Atos 13. Quero nesse momento falar primeiro do chamado que Paulo, nesse exato momento aqui no versículo número 2, ele ainda é chamado de Saulo e a sua conversão foi realizada lá no capítulo 9. Dê uma chegadinha lá nos vídeos anteriores, tanto no IGTV do Instagram, quanto no YouTube. Tem sobre a conversão de Saulo. Saulo e Barnabé, no capítulo 13, tem a seguinte missão de levar a palavra adiante, como já estavam sendo feito aqui anteriormente. Mas mais uma missão, essa direcionada, ordem expressa do Espírito Santo. No versículo 9, Saulo começa a ser chamado de Paulo. E é muito interessante aqui que tem uma expressão logo após, no contexto do versículo 9, que Paulo, cheio do Espírito Santo. E é muito interessante que entendemos aqui que tudo que Paulo fazia era direcionado pelo Espírito Santo. É muito importante fixarmos a importância do Espírito Santo na vida de Paulo. Paulo, que foi um escritor de algumas cartas, depois você dá uma olhadinha aí no Google, algumas cartas que contém no Novo Testamento, ok? A minha estada aqui é para compartilhamento de alguns trechos do capítulo 13, e o meu objetivo é que você vá até a Bíblia, seja online, seja papel, para que você cheque realmente isso na íntegra, o que eu tenho falado. Isso é muito importante para o seu crescimento e para o meu crescimento também, que eu possa principalmente ser questionado por algumas situações vinda através do Instagram ou através do Facebook. Sinta-se à vontade, isso faz parte do nosso dia a dia. Muito bem, no capítulo 15, no versículo 15, em uma sinagoga, após a leitura da lei dos profetas, deram direito a Paulo, que era um visitante, falar um pouco, se tinha alguma palavra de incentivo, alguma coisa referente à palavra que ali foi falada. E obviamente que Paulo, com a sua proximidade do Espírito Santo, começou a relatar principalmente sobre o povo de Israel para com Deus, até chegar aqui no versículo 23, onde ele cita que Deus levantou para Israel um Salvador, sendo ele Jesus, assim como prometeu. Muito importante essa passagem. Logo no versículo 32, ele relata sobre um anúncio das boas novas
e o direcionamento que o Espírito Santo tinha feito a ele e a Barnabé. No versículo 34, há um relato que, assim, é muito importante, principalmente para mim, que é sobre a ressurreição de Jesus. Ele fala: o fato de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que o seu corpo jamais experimentasse a decomposição. É muito importante isso. Isso deu uma clareada, principalmente na minha mente. Versículo 38 e 39. Ele fala sobre o plano de salvação. Paulo passa aquelas pessoas que ali ouviam, judeus e não judeus, sobre a salvação em Cristo Jesus. Pois bem, Paulo, ao falar todo aquele discurso, ele foi convidado para no próximo sábado, após aquele sábado, ou seja, no próximo sábado, ele levasse a palavra. Porém, se ajuntou mais pessoas do que o costumeiro, despertando assim, no versículo 45, 44 e 45 fala disso, despertando a inveja naqueles pregadores, naqueles que ali pregavam costumeiramente. A partir dos 50, no versículo, voltando um pouquinho, no versículo 50, fala: mesmo com toda aquela situação, aquela inveja, aquela questão toda, a palavra, a boas novas, era divulgada por toda aquela região. A palavra de Deus era levada aos corações. Pois bem, no versículo 50, há expressamente uma perseguição e Paulo e Barnabé são expulsos daquela região devido à inveja daquele contexto todo. E por fim, eu quero falar sobre os 52. 52 para mim é o ápice desse versículo. Por que o ápice? Que a importância realmente de lá para cá, independente dos tempos, independente das situações, aqui está um exemplo do que devemos seguir. Gostaria, obviamente, que você checasse, principalmente o versículo 52. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Assim fecha o capítulo 13. É muito importante verificar isso. Os discípulos, quem são os discípulos nesse caso? Paulo e Barnabé. Mesmo expulso, mesmo com a inveja despertada aos líderes daquela região que pregavam nas sinagogas, mesmo com confusão, mesmo com perseguição e expulsos daquela região,
os discípulos, Paulo e Barnabé, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Marque, obviamente, esse fim, pleno de alegria e do Espírito Santo. Que sejamos assim todos os dias, pleno de alegria e pleno do Espírito Santo. Beleza? Até a próxima. Deus abençoe. Fique com Deus e dê um joinha ou aperte o coração tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse vídeo estará disponível lá para que vocês chequem isso que eu estou falando. Obrigado e até a próxima.